Oi, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? A gente terminou de ver a segunda escola literária que nós estudamos, que foi o humanismo. A primeira, o trovadorismo, as cantigas trovadorescas, tal. Depois, no humanismo, a gente viu o teatro maravilhoso, cômico do Gil Vicente. Agora a gente vai ver a terceira escola literária que nós estudamos, a chamada classicismo. Veja, a gente não pode dissociar a mudança cultural, artística, literária do contexto histórico, dos acontecimentos históricos que fazem com que tudo mude, inclusive a arte e a literatura, que é a arte das palavras. Então nós estávamos com um país que tinha se fundamentado no século XII, tinha sido criado no século XII, ao qual passaram a chamar de Portugal. E Portugal começou a usar a língua portuguesa no período trovadoresco. Começou a fazer as cantigas trovadorescas, principalmente por conta de um cavalheiro extraordinário, um rei português chamado Dom Dinis, que escrevia as cantigas trovadorescas. A maioria das pessoas não sabia escrever ou ler, por isso que ele fez em forma de cantiga, principalmente Dom Dinis. A importância está em que ele foi escrevendo as palavras, criando palavras para a língua portuguesa, lá no trovadorismo. Depois nós vimos uma certa evolução até chegar no humanismo no século XV e XVI, 1400, 1500, quando aparece o teatro do Gil Vicente. E o que foi mesmo o humanismo? Foi aquele período de transição da Idade Média para o Renascimento. O Renascimento é um acontecimento histórico que vai levar ao que a gente chama de Idade Moderna, ao que nós pensamos hoje como sendo a modernidade do mundo ocidental. Claro que nós estamos falando da Europa e daqui a pouco do Brasil, né? Porque já é século XVI, 1500, daqui a pouco a gente começa a falar do Brasil também. Por enquanto a literatura está lá em Portugal. A gente está estudando a língua portuguesa, então literatura em língua portuguesa. No momento, a falada é em Portugal, a feita em Portugal. Vejam vocês, pequenos. Então o humanismo é uma transição? É. Como é que era da Idade Média mesmo? Era teocêntrica. Tudo devotado à igreja, ao espiritual e ao religioso. Muito mais a questão do espírito e da emoção. E de repente os homens começaram a dizer: mas antes da Idade Média não havia o classicismo, o clássico grego, romano, os filósofos, os grandes pensadores? Havia. E onde estão esses livros? E por que nós não estudamos o que eles pesquisaram tanto lá atrás? Por isso aparecem os humanistas, esses estudiosos que queriam saber da filosofia de Platão, da filosofia de Aristóteles e recarregar aquela Idade Média um pouco atrasada. A Europa estava bem atrasada, viu? A moçada estava meio ruim das pernas, economia muito estranha, porque nós estávamos no feudalismo, muitas guerras por conta das cruzadas, tudo voltado à religiosidade. Até que esses humanistas disseram: vamos nos voltar para a ciência e para a razão. Nós, homens, queremos pegar o nosso destino nas nossas mãos. Compreendido, pequenos? Por isso que a gente vai chamar de renascimento. É como se nascesse de novo aquele pensamento racional, filosófico, mimético, hedonista, lá de Grécia e de Roma, antes do poderio da Idade Média, né? De um certo atraso, uma certa pacificação do anseio pela arte, por exemplo. Tinha arte na Idade Média? Tinha, e da melhor que podia haver. Só que não como acontece no boom do Renascimento. Meninada, mas muda tudo de uma tal maneira, porque o mundo passa a ser antropocêntrico. Isto é, o homem está no centro e não mais Deus no centro. Então a razão está no centro.
o pensamento no centro. Nós somos criaturas de Deus e Deus disse: somos a imagem e semelhança dele. Então, licença, nós temos nossas qualidades e vamos demonstrá-las. Queremos fazer um mundo de nós para nós. E o que vai acontecer? O homem curioso vai começar a pensar, questionar, estudar os clássicos e até vão pensar assim: peraí, mas a Terra não pode ser redonda ao invés de plana? Yes. E de repente há a descoberta da América. Meninada, as grandes navegações, eram os portugueses que fizeram as grandes navegações e acabaram descobrindo através do oceano como chegar até as Índias, como chegar até a África, ao sul da África, como chegar até a América, junto com os espanhóis, ali naquele espaço que nós chamamos de Península Ibérica. Os portugueses, junto com os espanhóis, acabam descobrindo uma nova terra, a América. Meninada, então nós temos aí o antropocentrismo, a descoberta da América. Teve uma moçada que ficou rica, nem vou te contar. Vai. Os italianos, eles tinham o que a gente chama de a Rota da Seda, que era uma maneira de chegar até a China, a Índia e os países orientais e pegar as especiarias de tecidos e joias para trazer para a Europa. Mas os portugueses e os espanhóis disseram: nós vamos achar a nossa própria rota, e conseguiram, através do oceano, chegar às Índias. Mas nessa altura do campeonato, quem financiou os espanhóis e os portugueses? Os italianos, que tinham grana. E os italianos, então, enriqueceram muito. Há um enriquecimento das cidades italianas, Veneza, Florença, essas cidades enriquecem. E elas têm dinheiro para gastar, querem gastar com arte. Faremos estátuas, faremos castelos, faremos pinturas, vamos colocar a beleza. Olha o hedonismo, a beleza e o prazer exposto como os gregos e os romanos fizeram. Então vai ter um grande enriquecimento político, cultural, econômico das cidades italianas. O antropocentrismo, o homem passa a ser o centro do universo. Vai haver a descoberta da América. Não queremos mais o feudalismo. Se nós colocássemos um rei para mandar, o absolutismo monárquico, um rei acaba governando grandes terras e países começam a se formar ali naquele renascimento. Então perceba que tudo está muito mais voltado para as questões da razão, da ciência, do pensamento, do questionamento. As grandes descobertas serão feitas através do pensamento. Alguns dos cavalheiros serão interessantíssimos e importantíssimos. Desculpa não ter posicionado vocês ainda, nós estamos na página 60. Seu tio está falando da página 60, 61 até a 63, tá? 60 a 63. Nós teremos alguns cavalheiros aí importantíssimos. Nós vamos ter um senhor chamado Descartes. E o Descartes vai trazer um negócio chamado dúvida cartesiana. Ele vai dizer: nunca aceite uma verdade imposta. Sempre duvide dessa verdade. Se você tem dúvida, você vai ter que provar. Então vai ter que fazer ciência, pesquisa, o que a gente chama de empirismo, experimentação. Nada mais pode ser aceito como verdade se não for empírica. E isso vem de Bacon. Bacon vai dizer: só experimentando aquilo que nós temos dúvida que nós podemos fazer ciência. E até hoje é assim. Só se faz ciência duvidando e experimentando. Isso é o que a gente vai chamar de Idade Moderna. Vem aí no Renascimento. Gente, mudou cultura, mudou arte, mudou o mundo, as navegações, o absolutismo, a grandeza do Império Inglês, a grandeza do Império Francês, a grandeza do Império Italiano, do Império Português e Espanhol. Está tudo nesse século XVI, 1500. De 1500 a 1600, a explosão do Renascimento. Quem que aparece na arte? Michelangelo, Raffaello, Donatello, Leonardo, Tartarugas Ninja. O nome das tartarugas ninja são inspirados nos grandes pintores e escultores da época. Esse que o seu tio acabou de citar, que tem aqui obras
maravilhosas deles na apostila, Michelangelo, Raffaello, Donatello, extraordinários. E há uma perfeição racional e mimética. O que é mimesis mesmo? A nossa arte será a imitação da realidade. As estátuas, meu Deus, dá uma olhada na apostila. A perfeição que é, e isso aqui é feito em pedra, em mármore. Olha esses quadros, parece que está vivo. A Mona Lisa vai ser pintada nessa época. A grandeza do Renascimento vai levar a nossa próxima escola literária chamada classicismo. E a questão artística fica para a próxima aula. Essa foi a questão histórica. Não vamos esquecer, antropocentrismo, as grandes navegações da descoberta da América, o enriquecimento das cidades italianas, o absolutismo, a razão e a ciência. Tá ok? Um grande beijo, até a próxima aula.